Bom, boa tarde, quinto ano. Retomando a apostila de ontem de Geografia, na página 151. Então, a agricultura. Podemos considerar a agricultura, de um modo geral, como um grande avanço da humanidade. A agricultura permitiu que nossa sociedade se desenvolvesse e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. Como nós vimos já anteriormente, né, nossos ancestrais eles eram nômades, eles não viviam alojados em pedaços de terras, eles eram como se fossem andarilhos, eles andavam por aí buscando o seu alimento. E depois que veio a agricultura, que nós passamos a nos instalar em residências, a ficar num ponto fixo. Porque com a agricultura eles passaram a plantar os vegetais para se alimentarem, para viver disso. Ao falarmos em agricultura, é importante lembrarmos que nossos ancestrais dependiam exclusivamente dos recursos produzidos pela natureza e, portanto, viviam da coleta de vegetais e da atividade da caça e de animais. Isso aqui é que eu acabei de explicar para vocês, que os nossos ancestrais eles não tinham moradia fixa, alojada num determinado ponto. E isso passou a existir quando veio a agricultura. Estudos apontam que a atividade agrícola, caracterizada pelo cultivo de plantas e pela criação de animais, começou a ser praticada há cerca de 12 mil anos, lá na região da Ásia, tá? Conhecida como Crescente Fértil, que fica entre dois importantes rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Observe o mapa ao lado. Esse mapa aqui. Aí aqui esse texto está falando de tecnologia e produção de alimentos. No início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve aumento na disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que o necessário. Excedente é tudo aquilo que excede, que passa do limite. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência e alguns puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Podemos admitir que as novas técnicas usadas na agricultura possibilitaram que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição. Ao longo de toda a história, novos avanços tecnológicos foram sendo incrementados aos processos de produção de alimentos. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo gradualmente, porém em alguns momentos e em diferentes espaços. Eles foram impulsionados devido ao elevado desenvolvimento tecnológico, mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Embora estudos apontem que o arado foi criado há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, essa ferramenta continua sendo muito utilizada até os dias de hoje em áreas menos favorecidas pelas tecnologias aplicadas ao campo. Agora aqui, Revolução Verde. Ao longo dos primeiros 10 mil anos da atividade agrícola, muitas modificações foram feitas e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos. No entanto,
nada se compara com o que ocorreu a partir de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945. E, portanto, é considerado um período pós-guerra. Embora essa guerra tenha acontecido principalmente na Europa, no leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o nosso país, o Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, revelou países vencedores e países derrotados, mas teve como pior consequência milhares de vidas perdidas e diversas cidades destruídas, na sua maioria na Europa. Então, a maioria das cidades destruídas na guerra foram da Europa. A guerra provocou destruição em muitas estruturas produtivas da Europa. E, diante disso, grande parte da população começou a passar por necessidades e até mesmo fome. Porque se tem guerra, tem bombardeio, tem devastação diária, né? As partes agrícolas ficam comprometidas, as pessoas que precisam trabalhar no campo para cuidar da plantação não vão, porque tem medo, porque nem pode, né? Nem dá para sair, né? Ou muitas vezes também porque são escalados para o exército para servir, para ir para a guerra, porque como é que fala? Os fornecedores, os empregadores, não ficam entregando mercadoria até o mercado, por vários fatores acontece. Então, por essa razão, fica comprometida a agricultura, a alimentação e várias outras coisas, não é nem só a agricultura. Então, por isso que a fome ela aumenta em período de guerra. Durante esse período, as pessoas passaram, então, a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, muitas desenvolvidas durante o período de guerra, com o objetivo de ampliar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Aí aqui tem uma imagem que eu não consigo identificar direito do que é, mas vamos ler a legenda. A destruição causada pela Segunda Guerra Mundial tornou difícil o acesso aos alimentos. Nessa foto, podemos ver alemães procurando por comida nos escombros do pós-guerra. Cai tudo, né? Jogou uma bomba, destruiu tudo, aí fica por cima das plantações. Não exatamente das plantações, porque geralmente quando tem guerra, é escolhido um território, um local onde essa guerra vai acontecer. Mas isso não, geralmente não é em campos, essas coisas, é mais próximo ao mar, eles criam uma estratégia. Mas isso não quer dizer que não vá afetar a parte agrícola, e isso também não quer dizer que não possa acontecer na parte agrícola, que eu estou explicando para vocês, de plantações. O que eu estou explicando para vocês é que geralmente onde se tem uma guerra, quando há uma guerra, existe uma estratégia dos pontos onde acontecerá. Para saber mais, os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se eu falei o nome dele correto, tá? Porque eu não sei falar o nome dele. No ano de 1970, quando as alterações ocorridas na agrícola, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidos como Revolução Verde. Tá? Nós moramos na Europa. Que Europa nós moramos, vocês sabem? Não acredito, vou até pausar o vídeo. Nós moramos em alguma Europa? Bom, pensei que a gente morava na Europa. Ele foi considerado o pai da Revolução Verde, tá?
Com a Revolução Verde, ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. A seguir, vamos conhecer algumas das principais. Olha só. Quando veio a Revolução Verde, teve uma revolução na parte agrícola. E qual foi uma revolução? Primeiro que, as máquinas agrícolas. A partir do século, que século é esse? Quem sabe dizer? Isso mesmo. Surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima de carvão ou lenha, nas chamadas máquinas a vapor. Então, esse primeiro trator, foto de um trator antigo, podemos observar as esteiras. Olha, as esteiras são essa parte que movimenta o trator. Possibilitava o trator a enfrentar qualquer tipo de terreno. Então, ele não tinha... O combustível dele era queima de carvão ou lenha. E as chamas quando queimava o carvão ou a lenha, essas chamas é que faziam com que ele se movimentasse. Os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de ser produzidos e extremamente caros. Por conta disso, apenas os produtores muito ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola. Então, quem podia usar esse maquinário aqui eram os produtores muito ricos, mas muito. Então, quem fazia parte agrícola eram os trabalhadores braçais, tá? Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído... Me perdi. Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído por combustíveis fósseis, em particular o óleo diesel, que possibilita mais força no maquinário. Então, hoje em dia, um trator ele não se move mais a vapor, nem com lenha, nem com carvão. Né? O avanço da tecnologia possibilitou o quê? Que o diesel é um fóssil, né? O petróleo ele é um fóssil, ele é retirado da natureza, né? Então, o diesel hoje que faz que é o combustível do trator. Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde e atualmente vão além de tratores. Um exemplo de um maquinário atual são as colheitadeiras, consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas, uma vez que retiram o produto do solo e, em seguida, realizam uma série de processos de limpeza e separação de impurezas, enquanto continuam rodando pelo campo de colheita. Então, antigamente, tinham muitas pessoas que trabalhavam na parte agrícola, com mão de obra, com serviço braçal. Eles plantavam, eles aravam a terra, eles recolhiam a plantação. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, existe isso daqui, que é chamado de uma colheitadeira. Ao mesmo tempo que ela retira do solo, ela colhe o produto, ela também já separa o produto, já faz a limpeza do produto, já é um serviço, uma tecnologia bem mais avançada. E paga-se menos mão de obra, menos pessoas trabalham na parte da colheita, fazendo esse serviço. Todos os anos, em feiras de implementos agrícolas, são apresentados lançamentos de maquinários agrícolas, que combinam diversas tecnologias com o objetivo de melhorar o trabalho agrícola. Ou seja, todo ano sai alguma novidade nessas feiras. Essas feiras são o quê? Para apresentar o que houve de mudança para que possa... Deixa eu pensar melhor. Quem compra essas máquinas, geralmente, é os empresários que trabalham em agrícola, que tem
terreno para plantação, essas coisas. Então, essas feiras, elas acontecem todo ano, para quê? Para melhorar a tecnologia dessas máquinas. Então, essa feira é como se fosse uma exposição dos novos maquinários, de novas tecnologias, tá? Ah, vamos supor, ó, que nem essa daqui. Esse trator antigamente, ele era movido a combustível. E olha como é que era... Ai, como é que é o nome disso que eu esqueci? Deixa eu ver aqui. As esteiras dele como eram antigamente. E ele era movido a vapor, né? Lenha ou carvão. Aí lá na feira, vamos supor um exemplo, olha, nós temos esse novo modelo, e esse modelo é a colheitadeira, ela faz isso, isso, isso. É uma amostra do que melhorou na tecnologia de um maquinário para o outro. Tecnologia em sementes, fertilizantes e defensivos. O melhoramento genético de sementes, olha só como a tecnologia em questão até da agricultura, ela vem evoluindo. Tem até melhoramento genético das sementes. Passou a existir após o surgimento da agrícola. Porém, foi potencializado pelo uso das tecnologias no campo. Esse melhoramento possibilitou alguns tipos de vegetais que ocorriam apenas em lugares específicos que pudessem ser plantados e cultivados em outras regiões do planeta. Então, vamos supor, determinado vegetal podia só ser plantado, vamos supor, só aqui no Brasil, um exemplo. Vamos colocar assim, o café, vamos dar um exemplo. Café, ele só podia... Não é verdade isso, tá? Eu só estou dando um exemplo. Faz de conta que o café só poderia ser plantado no Brasil. E aí, com essa tecnologia, por que só poderia ser plantado no Brasil? Por conta que é uma mentirinha, que eu estou dando um exemplo. Vamos fazer de conta que só o solo do Brasil era bom, só o clima do Brasil é propício para a plantação de café. E aí, com essa nova tecnologia, eles conseguiram melhorar a parte genética das sementes e conseguiram adaptar as sementes que elas conseguissem ser plantadas, fertilizadas em outros climas, em outros tipos de solo e, consequentemente, em outros países. Além disso, os cientistas criam sementes. Olha, os cientistas eles também criam sementes que são resistentes à estiagem ou determinados tipos de pragas e doenças. Essas sementes são conhecidas como sementes transgênicas. Essas sementes, aqui já vi. Com o crescimento das populações e a maior necessidade de mais áreas para o cultivo, os pesquisadores desenvolveram fertilizantes artificiais que aumentam a fertilidade do solo. Esses fertilizantes podem ter origem orgânica, né? O que é origem orgânica? Nós já estudamos lá em ciências, como restos de plantas ou fezes de animais, ou química, produzidas a partir de recursos minerais extraídos do subsolo, denominados minerais. Já os defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos e pesticidas, por que eles têm esse nome de defensivos agrotóxicos e pesticidas? Porque eles defendem a plantação de pestes, de um monte de coisa. Formam um grupo de produtos químicos ou biológicos usados no controle de plantas e seres vivos considerados nocivos às criações e às plantações. Para combatê-los, foram criados produtos específicos para cada tipo de situação. Entre eles, olha só quais são alguns defensivos. São os inseticidas, para controlar os insetos, fungicidas, que combatem fungo, bactérias e vírus, e os herbicidas, para controlar as plantas daninhas.
Essa parte aqui, de com a lupa na mão, eu vou dar um tempinho, nós vamos fazer ela no caderninho de geografia, tá? Podem pesquisar na internet agora, podem ficar tranquilos. Nós vamos fazer essa atividade no caderno de geografia. Quem acabou, né, a parte de geografia, até a página... Deixa eu achar aqui. Até a página 158 de geografia, vamos fazer a ficha de atividades da página 95 até a 98, tá? 95 até 98. Então, good afternoon, everybody. Today is November 11th. We are on Wednesday. It's our last class of the day with the 5th grade. With teacher Douglas, we learning about health, how to eat well and have good food to become strong, to get sick less often, to have a good energy for your body, to grow and play with your friends, all right? So we have here some vocabularies. Nós temos alguns vocabulários aqui, como alguns que você já conhecem. Apples, almonds, avocado, que eu adoro essa palavra, avocado, bagel, beef, broccoli, butter, cauliflower. Fala comigo, cauliflower. Fala, cauliflower. É da hora falar o nome dessas comidas, cauliflower. Carrots, não é carrots, é carrots. Cheese, cherry tomato. I love cherry tomato. Tomate cereja, uma delícia. Como um pote inteiro se deixar. Chicken, cookies. Eggs, lettuce, milk, oatmeal, oil, rice, salad dressing, salmon, spaghetti, spinach, strawberries, sweets, and yogurts. Então, nós temos aqui embaixo, ó, some pictures here, all right? And I need your help to complete this exercise. Can you help me, please? Podem me ajudar? Yes or no? Então, letter A. O que seria letter A? Amêndoas. How can I say amêndoas in English? Someone knows? Eu até falei para vocês pesquisarem mais fácil. E aí, acharam? Qual que é esse aqui? Amêndoas, o primeiro de todos. Apples, almonds, avocado, bagel, beef, broccoli, butter, cauliflower, carrot, cheese, cherry tomato. Qual que seria? Almonds. Almonds. Very good, my friend. Almonds. Tá giant. Essa letra tá gigante, mas tudo bem, deixa eu mudar, peraí. Agora sim, agora sim. Agora sim ficou bom para mim. Almonds. And here? Donuts. Não, não é donuts. É donuts? Eu não sei se é donuts. É bagel. Bagel. Rosquinhas. Bagel. Esse é fácil. Como é que é esse aqui? Chicken. Chicken. Quem que falou chicken? Foi o Ian, né? Tenho certeza. Não foi o Ian? Eu acho que foi o Tauan ou a Alice. Foi o Tawan? Chicken. Ah, sabe o que eu queria falar com vocês? Eu vou pausar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu não.